Hélio Couto. Dívidas. Primeira parte. Temos recebido nas consultas várias pessoas e famílias extremamente endividadas. Texto de 2013. Este é um sinal claríssimo de autossabotagem. Essa é uma das formas mais eficientes de destruir qualquer possibilidade de progresso futuro. Dificilmente alguém consegue escapar de uma situação destas. Por quê? Primeiro, porque nunca deveria ter entrado nessa situação se entendesse como funciona a prosperidade financeira, e segundo, porque quando está nessa situação, só consegue pensar em dívidas, problemas e etc. Quem estuda mecânica quântica sabe que o colapso da função de onda rege a realidade da pessoa. Tudo o que se pensa e sente é criado na realidade da pessoa mais cedo ou mais tarde. Quando a pessoa está endividada, só pensa em pagar as dívidas, é lógico, e quando só pensa em dívidas, o que acontece? Mais dívidas. A pessoa quer ganhar dinheiro para pagar as dívidas e mais dívida aparece. Tudo em que se põe foco aumenta. A outra forma de explicar isso chama-se eletromagnetismo. Portanto, pensar em dívida para pagar dívida só aumenta a dívida. É preciso pensar em ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Aí sim, o dinheiro começa a vir na hora certa. Não é pensar em dinheiro para pagar dívida. Isso não funciona. Só aumentará a dívida. A questão é que quando a pessoa chegou num ponto em que só pensa no problema, o problema aumenta sem parar. Se entrou nessa situação é porque cometeu sérios erros de avaliação sobre a realidade. Se a pessoa entendesse como funciona o universo, não teria entrado nessa. Vejamos um caso de uma pessoa que está progredindo sem parar, ganhando dinheiro sem parar e tudo vai bem. Tudo indica que essa prosperidade será contínua. Então, num determinado momento, a pessoa começa a pensar que aquela prosperidade não continuará para sempre, que algo acontecerá, algo que estragará tudo, e assim por diante, como se não fosse normal ser próspero, com o sentimento de culpa de ter e os outros não terem, sejam parentes ou não. Com sentimentos de desvalia ou desmerecimento. Toda a programação negativa que receberam vem à tona e a autossabotagem acontece imediatamente. Começa a perder dinheiro, a ter problemas e daqui a pouco começa o endividamento. A pessoa não percebe que entrou numa perda de prosperidade que ela mesma criou. Porque se a pessoa não entende que ela criou a prosperidade, como entenderá que também criou a carência? E sendo assim, nem percebe todos os sentimentos de desvalia que paralisam a prosperidade e invertem a curva de crescimento. E quando a curva se volta para baixo, é muito difícil de inverter até que chegue ao fundo do poço. Isso porque a pessoa não entende o que está criando e nem acredita nisso. Só quando já se vê praticamente falida é que começa a desconfiar que tem algo errado. Lembrem-se que crédito é dívida. Quando o endividamento começa, a primeira atitude seria se desfazer de algum patrimônio, vender e quitar as dívidas imediatamente. Cortar na raiz o problema e nunca começar a gerar a dívida com outras dívidas. O que acontece normalmente. E isso porque a autoilusão entra em cena imediatamente. A pessoa pensa que as coisas irão melhorar, os clientes irão aparecer, ética, pura ilusão. A pessoa pensa que é pelo pensamento que se cria a realidade e está errada. O pensamento dá forma no que se quer, mas o que cria é o sentimento. E qual sentimento a pessoa está tendo? Carência, falta, desvalia, desmerecimento, culpa, etc. Enquanto esses sentimentos não forem afastados e voltarem os sentimentos de alegria, prosperidade, crescimento, evolução, etc., a prosperidade não volta. É o mesmo tipo de atitude do viciado em jogo, por exemplo. Entra num círculo vicioso com perdas crescentes, mas continua achando que irá ganhar na próxima vez. Todo cassino vive deste tipo de pensamento, e as pessoas fazem isso em todas as áreas da vida. Na próxima vez dá certo. Isso é puro auto-engano. Só dará certo se o erro for evitado novamente. Se começar a fazer certo é que dará certo. Se entender como a vida funciona, sem corrigir os pensamentos e sentimentos, não há a menor chance de dar certo e de sair desta situação. Isso é puro auto-engano. Só dará certo se o erro for evitado novamente. Se começar a fazer certo é que dará certo. Se entender como a vida funciona,
Sem corrigir os pensamentos e sentimentos, não há a menor chance de dar certo e de sair desta situação. Toda ansiedade tem de ser contida, todo desespero tem de parar, toda conversa sobre problemas e dívidas tem de parar. Deve-se pensar em prosperidade continuamente e sentir prosperidade continuamente para que venha a prosperidade. Lembrem-se do versículo que diz: tudo o que pedirem, crendo que receberam, receberão. O verbo receberam está no passado e o verbo receberão está no futuro. É assim que funciona. Você pede e sente que já recebeu, 100% de sentimento de que recebeu, então receberá no futuro. Como sempre digo, se abrir a porta da garagem para ver se o carro já está lá, o carro não estará. É o sentimento que cria o carro. Se duvidar disso, o carro desaparece. E tem de começar a criar isso tudo de novo. Essa regra foi dita há 2000 anos, mas ainda não foi entendida. Direitos autorais. Hélio Couto.